pode, né, dar uma recapitulada, porque o que André Luiz quis nos dizer, né, nesse capítulo 7, lá na primeira parte, foi o quê? Então, nós fomos por tópicos, né? Então, André Luiz, primeiramente, ele falou da hereditariedade, falou da geometria, deixa eu voltar lá para ver se eu estou certa, né? Ele falou do princípio inteligente e da hereditariedade, né? Mas ele comparou esse princípio inteligente, que a gente sabe que é a mônada, quando se desenvolve um pouco, ela vira princípio inteligente. E a partir daí, ela continua o seu desenvolvimento, passando aí pelos reinos até chegar no estado que nós estamos hoje, que é o que nos interessa no momento, o estado nominal, né? Mas ele compara a hereditariedade à vida, a toda a nossa vida. E ela pode ser compreendida assim como se compreende a geometria, que estuda um espaço determinado. A hereditariedade estuda toda a nossa evolução, toda a nossa estrutura, tudo aquilo que a gente vem trazendo desde que nós começamos lá no princípio inteligente, lá na mônada, né? Depois ele vem falar de um dos fatores, né, que o outro subtítulo é hereditariedade. Minto. Na página anterior. Quando ele fala de fatores da hereditariedade, né, ele vem dizer para nós que um dos fatores principais, né, que levou a essa hereditariedade, nada mais foi do que o processo múltiplo de divisão. Né? Que divisão é essa? Das inúmeras experiências que a gente foi vivendo, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Tudo isso com a ajuda de quê? Dos arquitetos espirituais. E ele fala mais abaixo dos arquivos, né? Que nada mais é do que as inúmeras experiências materiais e espirituais que a gente tem e que ela vai nos trazendo aprendizado. Eu encarno, vivo, tenho novas experiências, novas oportunidades, desencarno, volto para o mundo espiritual, tenho lá também novas oportunidades. Quando eu esgoto aquelas oportunidades ali, eu reencarno novamente e assim vai sucessivamente, né? Então essas idas e vindas, essas experiências e oportunidades estão arquivadas em nós, né? E ele fala mais abaixo, né, que a gente leva conosco toda a estrutura desenvolvida. Então, a gente passa pela construção do nosso destino, que é o próximo subitem, né, que ele já trata aqui, e que essa construção do nosso destino, aqui, a gente já começa a entrar lá no estado nominal. A gente começa, então, a sair do vegetal e adentrar, né, ao nominal. Mas que antes disso, né, o que acontece? Toda essa construção do destino, com as transformações profundas que as células obteve, o que acontece? A gente sai do reino vegetal, passa, né, para os metazoários, que nós vimos também, que nada mais é do que uma classe animal, né, dos tigres, dos peixes, dos macacos, etc. E a gente sai desse reino, né, desse metazoário aí, e chega ao reino hominal, né? E ele fala mais à frente que nós somos, né, o que ele fala dá a entender, que nós somos como uma casa, que começa uma construção lá das fundações e vai ampliando até se tornar completo ao ponto que nós somos capazes de desenvolver, né? Então, nós paramos por aí. E hoje nós vamos seguir com a hereditariedade e afinidade. Então, ele vai falar de tudo isso que a gente carrega conosco com a afinidade que a gente tem no meio. Então, como lá na frente ele compara a hereditariedade à vida, a estrutura que a gente vem carregando para esse corpo físico,
nós vamos entender aqui agora como hereditariedade sendo as experiências que a gente vive no mundo físico. Apesar de que, quando desencarnado, nós vamos levá-los para o mundo espiritual, né? Está arquivado em nós, né? E a afinidade nós vamos entender como quê? Como experiências extrafísicas, ou seja, experiências que a gente não está arquivada, mas também está se desenvolvendo a todo momento no mundo espiritual e no mundo material, né? E aí, ao longo que a gente começar a explicar, vocês vão entender essa diferença, né? Porque a hereditariedade não é tudo que você se desenvolveu e está arquivado. A afinidade tem muito a ver com o meio onde nós estamos inseridos e a influência que esse meio vai surtir em nós, né? Então, o meio em qual nós estamos inseridos, ora nós estamos inseridos na carne, no corpo físico, na matéria, ora nós estamos aonde? No mundo espiritual, vivenciando, tendo as mesmas experiências e também inseridos em uma dimensão. Então, ele começa assim. Nas épocas remotas, ou seja, mais lá atrás, né? Os semeadores divinos guiavam a elaboração das formas, traçando diretrizes ao mundo celular em favor do princípio inteligente, então conduzido ante a sociedade espiritual, como a criança irresponsável ante a sociedade humana. Todavia, à medida que se lhe alteia, né? À medida que se lhe eleva, se compreende, né, o conhecimento, passa a responsabilizar-se por si mesmo, pavimentando o caminho que investirá na posse da herança celestial no regaço da consciência cósmica. Então, o que ele está querendo dizer nesse capítulo? Olha, até aqui, até chegarmos nessa classe hominal, os semeadores divinos, eles organizavam tudo. Eles estavam ali testando as células voltando, ajudando ali naquele meio. Quando nós chegamos aqui no estado hominal, né? Eles começam, até aqui eles nos ajudam um certo ponto. Aí ele fala, né? Porque ele nos vê como crianças irresponsáveis, ou seja, por enquanto não sabem o que estão fazendo. Mas à medida que a gente se desenvolve, à medida que o conhecimento vai nos surgindo e a gente vai aprendendo a distinguir o bem do mal e os princípios ao qual a gente deve seguir, não quer dizer que nós vamos estar entregues à própria sorte. Não é isso, né? Mas a partir daí, a gente já começa, então, através do nosso livre-arbítrio, a discernir, né? Que nada mais é do que, igual eu estava falando lá na frente, construir o nosso destino. Então, os semeadores divinos, né? Até no reino animal, eles organizavam tudo. Agora, a partir desse discernimento, começa nós mesmos, também ainda com a ajuda, com a supervisão deles, não fazendo tudo por nós, mas com a supervisão, respeitando o nosso livre-arbítrio, a gente agora é que começa a pavimentar, a ser responsável, então, pelos nossos atos. Com alicerces na hereditariedade, toma a forma física e se desvencilha dela para retomá-la em nova reencarnação capaz de elevar-lhe o nível cultural ou moral, quando não seja para refazer tarefas que deixou viciadas ou esquecidas na retaguarda. Então, olha lá. Com alicerces na hereditariedade, ou seja, carregando conosco toda a nossa estrutura que a gente vem trazendo de muitos e muitos anos e anos de desenvolvimento, de experiências que nos trouxeram a aprendizado, o que vai acontecendo? A gente toma uma forma física, desenvolve, desvencilha dela, ou seja, morre o corpo físico, né? Retoma de novo para uma nova encarnação e ali
com essas idas e vindas, a gente eleva o nosso nível cultural ou moral. Né? Então, quando a gente vem para uma reencarnação, a gente está propício a quê? A elevar a nossa moral, elevar a nossa cultura, ou então a gente, de uma certa forma, ficar negativo, ou seja, piorar. Tem os que pioram? Com certeza tem. Né? Mas a gente tem que ter em mente que nós estamos aqui para quê? Para um desenvolvimento positivo. Porque esse desenvolvimento positivo ou negativo, e nós vamos ver mais à frente, ele vai fazer toda a diferença no nosso futuro. Né? O que já foi, já foi. Não tem como a gente apagar. Né? Mas a gente pode ir traçando um novo meio, um novo caminho. Contudo, ligado inevitavelmente aos princípios da sequência, é compelido a renascer na Terra ou a viver além da morte, com raras exceções, entre os seus próprios semelhantes, porquanto hereditariedade e afinidade no plano físico e no plano extrafísico, respectivamente, são leis infalíveis sobre as quais a alma se diferencia para a esfera superior por sua própria escolha, aprendendo com larga soma de esforço e reger-se pelo bem invariável que, em lhe assegurando o equilíbrio, também lhe confere poder sobre os fatores circunstanciais do próprio ambiente, a fim de criar valores mais nobres para os seus impulsos de perfeição. Então, olha o que ele está dizendo, né? Nós atraímos para nós o meio em que vivemos. Mais uma vez, a gente tem que entender que a hereditariedade aqui está comparada ao plano físico, né? Que é o que a gente vem trazendo e vem vivenciar aqui, e a afinidade ao plano espiritual, né? Mas essa afinidade, ela também não se dá só no plano espiritual. Ela tem uma parcela aqui no mundo físico, extrafísico, né? Que ele fala aqui. Por quê? Porque às vezes nós precisamos passar por determinadas coisas aqui no plano físico por consequências lá de trás. E vocês vão entender isso quando a gente fala assim: para onde nós vamos quando desencarnar? Nós vamos para onde nós somos afins. Esse afim, ele vem de quê? De afinidade. Semelhante atrai semelhante. E vocês vão convir comigo que aquele meio onde o outro está inserido, de uma certa forma, o influencia. E essa influência se sofre no plano físico e extrafísico. Veja bem, quando tem um grupo, né, que está ali de amigos que convivem ali por muito tempo, os gostos começam a se misturar. Começam a ficar iguais. Um, de uma certa forma, vai sofrendo influência do outro. Ainda, né, vamos dar um exemplo aqui bem primitivo, né? Ainda que um gosta de sorvete de chocolate ou de morango. Com o tempo, o outro começa de tanto ver o outro tomar o de morango, que o de chocolate começa a entender, né, que o de morango também não é tão ruim. Então, nada mais é do que as ideias ali sendo fundidas umas às outras. Então, isso é o quê? A afinidade, né? E essa afinidade, a gente também vai trazendo ela conosco. E a gente vai se inserir aonde tem pensamentos iguais aos nossos. Então é aí que a gente tem que estar, às vezes, em estado de vigilância, para saber se a gente, naquele meio onde a gente está, com aqueles afins, a gente está nos agravando ou nos atenuando. Né? Porque vai fazer a diferença. Mas isso a gente também tem que olhar que em determinados pontos é inevitável você estar inserido. E agora, olhando para uma encarnação. Porque às vezes você fala, nossa, estou com certas pessoas que não tem nada a ver.
Eu estou vivenciando dentro de uma família que não tem nada a ver. Mas ali, você está ali, talvez, ou na grande maioria delas, por fatos, atos negativos que te levaram e que te inseriram aqui. Em algum momento da sua trajetória, você atraiu isso para si. E aí você traz nessa afinidade algo que você precisa estar ali, de uma certa forma é afim, porque você talvez precise de uma reparação. Não só de uma reparação, mas também você precisa desenvolver alguma missão ali, né? Não só a de reparar, mas talvez o outro precisa reparar, né? O inverso também é o contrário. Não só você reparar em relação ao outro, mas o outro também reparar em relação a você. Então, tudo está estabelecido, né? E quem estabeleceu? Nós sabemos que somos nós mesmos. Nós é que estamos desenvolvendo cada passo nosso. O que nós vivemos hoje é reflexo do ontem. E assim vai sendo sucessivamente. E não só nessa vida, em todas as outras que nós estivermos, física ou extrafísica. E aí ele passa, no outro subitem, a falar de geometria transcendente. Então nós vamos entender como essa geometria transcendente nada mais do que um espaço limitado. Lembra lá atrás? Lá no início que ele comparou a geometria a um espaço, a geometria estuda um espaço limitado e a hereditariedade a vida como um todo, desde quando iniciou lá na mônada, lá no princípio inteligente. Então nós vamos entender essa geometria aqui, essa geometria transcendente, quando um espaço determinado. E que espaço determinado é esse? Cada um de nós. Né? Cada um de nós num espaço determinado. E que espaço é esse? Pode ser essa encarnação? Pode. Mas fazendo uma reflexão quanto ao todo, entendendo sobretudo. E ele inicia assim: chegada a essa iminência, né? Então que iminência é essa? Chegada à idade da razão, ao estado, ao minal que nós estamos hoje, né? À altura do desenvolvimento que a gente tem, a criatura submete-se à lei da hereditariedade com o direito de alterar-lhe as disposições fundamentais até ponto não distante do limite justo, segundo o merecimento de que disponha. Então, nós vamos parar aqui. Então, olha o que ele fala. Que nós, chegando na altura do desenvolvimento que nós estamos, a gente tem toda uma hereditariedade. Né? Mas nós somos capazes de modificar em determinado ponto dessa hereditariedade. A gente pode fazer determinadas mudanças, determinadas modificações, desde que nós tenhamos o que? Merecimento. E aí a gente pergunta, mas como que é isso? Né? E nós vamos explicar, mas nós vamos avançar aqui mais um pouquinho. Então, quando ele fala, né? Até o ponto não distante do limite justo. Então, isso é o quê? Não pode ultrapassar o seu merecimento. Para ajudar aos semelhantes na escalada a mais amplas aquisições na trilha evolutiva, recolhe assim a ajuda preciosa dos organizadores do progresso na mitose do ovo, que lhe facultará novo corpo no mundo, de vez que toda permuta, toda troca de cromossomos no vaso uterino está invariavelmente presidida por agentes magnéticos ordinários ou extraordinários, conforme o tipo da existência que se faz ou refaz, com as chaves da hereditariedade, atendendo aos seus fins. Então, quando nós já sabemos aqui,
né? Talvez vocês não tenham pegado o fio da meada, mas o que ele está dizendo aqui? Olha, de acordo com o seu merecimento e com a ajuda dos engenheiros siderais, com a ajuda desses arquitetos, né? Que ele chama aqui, esses organizadores do progresso, a gente pode modificar algo de acordo com o nosso merecimento. Quem estava conosco e assistiu o dia do nosso encontro, quando nós estudamos lá o capítulo 12 de Missionários da Luz, nós vimos bem o setor reencarnatório. Lembra? Cada um com sua pranchetinha na mão, cada um com seu corpo físico ali desenhado, cada um com as alterações que precisavam ter de acordo com o seu merecimento, tirando determinadas coisas já vencidas, inserindo aquelas que precisariam de reparação. Lembram de Segismundo? Segismundo iria reencarnar, seria pai de Segismundo, aquele que um dia Segismundo tirou a vida. Lembra? Segismundo tira a vida daquele que um dia, né, foi o seu amigo, agora o receberia como seu pai, com um tiro no peito. Segismundo, lá no seu projeto reencarnatório, teve que ser inserido uma deficiência cardíaca ao qual o levaria ao desencarne, né? Então, em uma outra encarnação, Segismundo não era portador dessa deficiência, mas, de acordo com as leis que agora rege, que é a lei de ação e reação, foi inserido, né? Com a ajuda daqueles engenheiros, daqueles arquitetos, foi inserido ali naquele projeto de Segismundo. Então, da mesma forma que se insere algo que precisa passar negativamente, coisas positivas também podem ser inseridas. Tudo depende do seu merecimento. Tudo depende do que a gente está trilhando hoje, do merecimento que a gente vai ter para poder se sobressair um pouco mais lá na frente. E assim a gente vai avançando e vai então se desenvolvendo. Eis porque, interpretando os cromossomos à maneira de caracteres em que a mente inscreve nos corpúsculos celulares que a servem, as disposições e os significados dos seus próprios destinos, caracteres que são construídos pelos genes, como as linhas são formadas de ponto, genes aos quais se mesclam os elementos chamados bióforos, e tomando os bióforos nesses pontos, como sendo os grânulos de tinta que os cobrem, será lícito comparar os princípios germinativos nos domínios inferiores aos traços da geometria elementar, que apenas cogita de linhas e figuras simples da evolução, para encontrar nesses mesmos princípios, nos domínios superiores da alma, a geometria transcendente aplicada aos cálculos diferenciais e integrais das questões de causa e efeito. Então, quanto mais merecedor, mais transformações nós vamos poder efetuar em nós. Quanto menos merecedores, quanto menos nós aprendemos, menos tinta, vamos dizer assim, né? Vão nos ser dadas para pintar, traçar o nosso caminho. Somente a partir, né, do momento que a gente começa a se desenvolver, que a gente começa então a evoluir, que vão nos dando, né, vão nos oportunizando ferramentas para que a gente possa avançar um pouco mais. Então, olha a grande importância, né, do que a gente faz hoje. Reflete lá na frente. É só aqui? Não, porque os nossos atos ele vai se perfazer na nossa linha da evolução, né? Olha Segismundo. Um ato de Segismundo numa reencarnação passada, na próxima reencarnação o limitou de uma certa forma. Se ele não tivesse provocado e feito o que ele fez, ele não precisaria vir com essa questão da deficiência cardíaca.
Da mesma forma que são inseridas coisas positivas, são negativas. Então, esse de Segismundo é um ponto que negativo, um ponto de reparação. Mas existem aqueles que vêm muito desenvolvidos culturalmente. Uns que têm muita aptidão para uma certa coisa. Outros que aprenderam a ver a vida de uma forma muito mais leve. Então isso vem de onde? Isso vem de desenvolvimentos lá de trás. E que eles estão aprimorando nessa vida. Cada encarnação nossa, a gente aprimora, a gente espera que seja aprimorado certas qualidades, certos princípios, a consciência se expanda um pouco mais, né? Porque se a gente não tem todo esse trabalho de se melhorar, nós vamos ficar um pouco para trás, ou seja, nós vamos demorar um pouco mais até que possamos chegar aonde nós desejamos, que é na classe dos espíritos puros. E nós só vamos chegar quando a gente tiver desenvolvido a ponto desses arquitetos, desses, né, organizadores dizer, olha, não, você tem merecimento, então passa mais. Vai nos ser mostrado. Olha, dentro do seu livre-arbítrio, dentro do estado de consciência, é isso, isso, isso e aquilo. E a gente pede todos os dias discernimento, para quê? Para que a gente possa trilhar o melhor caminho e as consequências futuras sejam mais positivas do que negativas. Porque quanto mais positiva a gente vai sendo, mais próximo de dar um passo a uma dimensão superior nós estamos. E essa é a nossa caminhada, né? E é importante da mente, né, gente? A importância da mente, né? Porque, igual a gente disse agora há pouco, a mente não só, né, ela não age somente nas questões da saúde física, né? Mas nas tendências futuras. Então a gente tem que ter muito cuidado em qual impulso a gente joga a todo momento aí dentro da nossa vida, dentro da nossa caminhada. E ele vai dizer no próximo subitem de hereditariedade e conduta. E ele diz assim, portanto, como é fácil de sentir e aprender, o corpo herda naturalmente do corpo, segundo as disposições da mente, que se ajusta a outras mentes, nos circuitos da afinidade. Cabendo, pois, ao homem responsável reconhecer que a hereditariedade relativa, mas compulsória, né? Mas se é obrigado a fazer, lhe talhará o corpo físico de que necessita em determinada encarnação, não lhe sendo possível alterar o plano de serviço que mereceu ou de que foi incumbido. Então, olha aqui. A gente já tem que aprender, né? É fácil a gente aprender isso. A gente herda naturalmente do corpo. E a mente ajusta-se a outras mentes, ou seja, a afinidade. Mas ele fala lá o seguinte, né? Que essa hereditariedade, sobretudo essa afinidade que a gente carrega, ela de uma certa forma ela é o que? Relativa. Por quê? Porque a gente vai traçar o nosso projeto reencarnatório de acordo com, não só com o nosso merecimento, que também o envolve, mas nada mais é do que a nossa conduta. A nossa conduta vai falar por nós. A nossa conduta é que vai talhar o próximo corpo. Né? Lá em Missionários da Luz também teve uma moça que ela iria voltar a reencarnar, mas agora num corpo bem diferente do outro, né? Se ela se perdeu na vaidade na outra encarnação, agora ela viria com um defeito na perna, lembram?
para que ela pudesse aprender a lidar com essa vaidade. A vaidade, de uma certa forma, foi tanta que a julgou num lugar onde não precisava julgar, né? Então, assim, ela foi jogada naquele caminho pelos seus próprios atos. Porque muitos aí, com a vaidade que tem, se acham no direito de passar por cima do outro, de criticar o outro, de humilhar o outro, de colocar o outro para baixo. Então, usou-se da forma física para poder denegrir, jogar para baixo o outro. Ah, então você está diante dessa sua conduta, essa sua conduta se torna determinante para o seu futuro. Lembra do espiar? Um ato negativo nosso, nós temos a necessidade de arrepender, reparar e espiar. Arrepende-se, mas ainda não é o suficiente. Repara, fazendo bem, mas ainda não é suficiente. Eu preciso espiar. Ou seja, passar na própria carne. Porque a partir do momento que eu passo na minha carne, aí eu tenho propriedade para dizer, eu não faço isso com ninguém, porque eu já passei por isso e eu sei o quanto é ruim. Nós falamos isso o tempo todo. Só quem passa que sabe, né? Passei pela perda física de um ente querido, dessa forma foi muito dolorosa. Só quem já passou o que eu passei é que sabe. Né? Só quem já vivenciou, quem já espiou, é que sabe realmente como é a dor. Então agora ela volta com o corpo físico, com uma perna defeituosa, né? É uma punição, porque muitos falam assim, então ela está sendo punida. A gente não olha como a questão da punição. A gente olha como a lei de ação e reação, como questão de justiça. Então, o que você fez ao outro, o que o outro sentiu, é justo? Não é vingança. É em algum ponto da sua evolução, você atraiu isso para si. Como eu atraí? Através da conduta praticada. Conduta essa, negativa ou positiva. Aquilo que a gente faz, a gente atrai pra gente. Segundo, então ele fala, né? Vamos voltar aqui um pouquinho pra gente não perder o fio aqui, que parou logo numa vírgula, né? Então a hereditariedade é relativa, né? Mas obrigatória. Ela vai lhe talhar o corpo físico, ou seja, ela vai fazer seu corpo físico da forma ao qual a sua conduta, a sua hereditariedade, a sua moral desenvolvida, a sua cultura desenvolvida lhe permitir. E ela necessita em determinada encarnação, não lhe sendo possível alterar o plano de serviço que mereceu ou que foi incumbido, segundo as suas aquisições e necessidades, mas pode, pela própria conduta feliz ou infeliz, acentuar ou atenuar a coloração dos programas que lhe indicam a rota, através dos bióforos ou unidades de força psicossomáticas que atuam no citoplasma, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente que estará enobrecendo ou agravando a própria situação de acordo com a sua escolha do bem ou do mal. Então, se eu carrego comigo uma estrutura rebelde, né? Então, a estrutura rebelde, ela sempre, né? A estrutura futura rebelde, ela sempre será negativa, né? Então, ou seja, se os princípios que eu carrego comigo ainda não têm o desenvolvimento moral, cada vez mais eles são primitivos, eles agravam um pouco a minha situação. Ou seja, aquilo que eu vou precisar vivenciar lá na frente,
em outra encarnação, seja aqui ou seja talvez no mundo espiritual, mas o mais certo é que o que acontece na encarnação no corpo físico, você repara no corpo físico, né? Então, quanto mais primitivo for essa estrutura, mais necessidade de reparação eu terei, né? Então, a gente herda, nós, né, herdamos no corpo aquilo que um dia a alma acumulou, quando estava aqui no corpo físico, né? E a gente não tem que olhar o outro e ficar pensando, nossa, o outro tá pagando por isso, ou criticar o outro, ou ver, a gente tem que ter a compaixão. Porque a gente não sabe o que nos espera lá na frente devido aos nossos atos, porque a gente às vezes comete coisas que a gente acha, né, por nós mesmos, que não foi nada, e diante dessa lei de ação e reação a gente cometeu uma injustiça. E a gente também tem que entender que um dia nós temos a possibilidade de ter passado por isso um dia. Porque às vezes nessa encarnação a gente não carrega nenhuma deficiência física, mas carrega uma deficiência mental. Ainda que a deficiência mental não seja aquela que é necessário internação, não é essa que eu estou falando. São deficiências morais que nós precisamos desenvolver e que nós ainda não conseguimos. A vaidade, o orgulho, a falta de humildade, a soberba. Né? Então, por isso que é o vigiai e orai. Porque a gente não sabe quando a gente vai voltar. E quando a gente voltar, se tiver com muitas questões negativas pendentes de solução, vão ser necessárias reparações. E não vai passar ileso, né? Nós não vamos passar de liso nessa. Todo ato negativo nosso, nós vamos precisar reparar com certeza. E a gente sabe que primitivo como nós somos, muita coisa está aí para que nós tenhamos que reparar. Então é a gente olhar para a gente. Eu olho hoje pelo o espaço limitado que eu sou, do meu corpo físico, da minha conduta, porque eu não quero chegar lá na frente com mais dívidas a reparar. Porque dívida a reparar é sinal de atraso. Atraso, né, é sinal que eu ainda estou com um pouco mais primitivo, que vai demorar a tão esperada evolução. E a gente vai refletindo, porque a gente sabe que também não é fácil, né? A gente sabe o que fazer. A gente, às vezes, precisa colocar em prática e muitas das vezes a gente não coloca. Na grande maioria delas, né? Então, que nós possamos olhar para nós mesmos com o ar de misericórdia. Né? Que a gente possa querer lá na frente ser melhor. E que esse melhor comece a ser hoje. Porque quando lá na frente eu estiver um pouco melhor, o melhor de hoje vai somatizar e vai me ajudar muito. E aí, quem sabe, nós não vamos para encarnações, mas comissões diferentes, não comissões somente de expiar. A Terra está saindo de expiação e prova, entrando no mundo regenerado, onde o bem sobrepõe o mal. Quem que não quer estar num lugar desse? Mas para a gente chegar em um mundo onde o bem prevalece, nós precisamos ter merecimento. Assim como nós, para termos o corpo físico perfeito, sem nenhuma anomalia, sem nenhuma deficiência, sem nada, nós precisamos merecer. Então, que nós possamos ter de nós mesmos, sobretudo, misericórdia. Olhar para o outro com compaixão, ajudar no que puder ajudar, estender a mão no que puder estender a mão, porque talvez amanhã quem precise de uma mão estendida seja cada um de nós.
Então, nós encerramos o capítulo 7 e eu gostaria de saber. Alguma dúvida, gente?